Bom dia. Hoje a gente vai estudar sobre Malaquias 1 e 2. É o último profeta menor do Antigo Testamento e depois dele vai ter aquele período de 400 anos de silêncio até que comece a história de Jesus. Malaquias profetizou a um povo que se contentava com as aparências. O profeta, ele começa já o livro declarando o amor de Deus pelo seu povo. No versículo 2 diz: eu vos tenho amado, diz o Senhor. Deus falando para o seu povo que ele sempre amou, que ele sempre cuidou, que ele sempre preservou. E começa também a mostrar qual que é a resposta que ele está recebendo do povo, mostrando a insatisfação, a tristeza que Deus está tendo com essa resposta. Então, a história do livro de Malaquias, dentre as suas profecias, é uma visão do amor de Deus por nós. Malaquias 1, versos 6 e 7 diz assim: o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sacrifício sobre o meu altar de pão imundo, e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Malaquias começa a mostrar ao povo de Deus que as ofertas que estão sendo feitas estão sendo aparências apenas, estão sendo religiosidades. E desde o Antigo Testamento Deus mostra que não se alegra, não se satisfaz, não tem prazer em religiosidade. As aparências podem enganar muita gente por muito tempo, mas não conseguem enganar todas as pessoas por todo o tempo. E além do mais, a Bíblia deixa claro que a Deus ninguém engana. Precisamos nos despertar do comodismo de um relacionamento superficial, de um relacionamento que não tenha vida, que não tenha verdade, para ter um relacionamento verdadeiro com Deus. Se esta pandemia servir apenas para isso, terá valido a pena, porque a fé se faz profunda nas dificuldades. E nós precisamos saber que Deus quer uma fé profunda de convívio com Ele, e a gente precisa dessa fé profunda. Eu lembro que eu ouvi alguns missionários falando dos países que os cristãos são perseguidos, e eles falavam que os cristãos em países difíceis são mais fervorosos, são mais firmes em sua fé, porque muitas vezes a facilidade dessa nossa vida, principalmente ocidental, leva-nos muito a uma frieza e a uma religiosidade vazia. Malaquias 1:11 também nos diz assim: mas desde o nascente do sol até o poente é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Esse texto nos mostra que toda a criação sabe que existe um Deus. Todos sabem que existe um Deus. Não importa que tipo de crença você tem, mas você sabe que existe um Deus. Até o ateu diz que tem uma força superior, que tem, sei lá, algum cosmos, conspira a favor ou contra isso, aquilo, outro. Então, na verdade, todos cremos que existe um ser superior. Mas como nós cremos? E como nós adoramos a esse Deus, como nós servimos a esse Deus, fará toda a diferença no nosso relacionamento com o Deus eterno, com o Deus de Israel, com o Deus que nós cremos. É muito fácil desenvolver uma religiosidade rotineira e destituída de significado, porque nós somos de fazer coisas. E conforme a gente vai fazendo as coisas, a gente para de
prestar atenção por que estamos fazendo. Busque antes de mais nada um motivo por que você quer ou não quer buscar a Deus. Busque nos atributos dele. Busque em tudo que ele já fez no passado. Busque também tudo que ele vai fazer ainda, que ele faz hoje e fará no futuro. Quando nós começarmos a buscar os motivos por que fazemos isso ou aquilo, nós conseguiremos entender melhor o propósito de Deus para existirmos, o propósito de Deus para nós vivermos até hoje e talvez superarmos as dificuldades que estão sobrevindo sobre nós. Malaquias 1,14 também diz algo muito interessante. Pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. O meu nome é terrível entre as nações. Deus não se alega com nossas migalhas. Ele quer que nós demos a Ele, que a gente dê a Ele o melhor que temos. Muitas vezes a gente vai vivendo, vai andando, vai fazendo as coisas boas para nós. Um curso especial para ficarmos melhor profissionalmente. Uma casa maravilhosa para eu ter um conforto grande. E a gente vai dando migalhas para Deus, o restinho do que nos sobra. Quantas pessoas podem dizer assim: quando eu me aposentar, eu vou servir melhor ao Senhor. Quando eu não tiver que trabalhar mais, eu vou servir melhor ao Senhor. Malaquias aparece 100 anos após a repatriação. E os tempos de exílio e sofrimento ficaram para trás e ficaram esquecidos. Quando o povo de Deus estava lá no exílio, estava sofrendo, padecendo perseguições, eles estavam firmes com Deus. Mas quando Deus os repatriou, os tornou nação novamente, eles desvalorizaram até o Deus que os libertou. É comum também, quando a gente passa uma crise, a gente começar a raciocinar humanamente que não era tão grande assim, acho que não era tudo aquilo que eu pensava. Isso é desvalorizar o milagre que Deus faz em nossa vida, o milagre que Deus nos dá para viver. A falta de gratidão entristece muito a Deus. No Antigo Testamento, os sacerdotes eram os únicos que ofertavam, né? Aqui a gente está em Malaquias, no Antigo Testamento. Só os sacerdotes que ofertavam, mas as pessoas levavam suas ofertas até eles para que eles pudessem estar ofertando. Já com Jesus, o que acontece? Todos nós que nos rendemos a Ele, somos sacerdotes. A nossa oferta para Deus é a nossa vida, é o nosso tempo, são os nossos talentos e também, por que não, as nossas finanças. Tudo isso é um aglomerado de oferta que você dá a Deus, que você vai lhe entregar por gratidão, por tudo que Ele já fez, por tudo que Ele está fazendo e que ainda vai fazer no futuro. Então, Malaquias, ele vem mostrar isso, o grande amor de Deus e a grande decepção que ele está tendo pela atitude das pessoas que são amadas por ele. A atitude de desprezo, de falta de fé, de falta de gratidão, de falta de servidão. Depois, agora a gente vai para Malaquias 2. Passando para o capítulo 2 de Malaquias, a gente já lê logo no comecinho assim, no verso 2. Se o não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. A adoração a Deus, o serviço a Deus, ele começa no nosso coração. É uma proposta de
servir a Deus. Malaquias ele vem falar que a gente não pode deixar que a rotina da nossa vida, rotina das atividades, das coisas que a gente faz, se tornem algo tão automático que a gente pensa assim, não preciso de Deus. Quantas vezes você consegue acordar pela manhã, olhar para o céu da sua janela e agradecer a Deus porque você tem uma cama, um teto, tem algo para comer, seu café da manhã, porque isso se tornou uma rotina na vida. E quando isso se torna uma rotina, a gente para de enxergar Deus nisso. Então, a religiosidade, ela faz isso conosco. Faz também com que a gente perca o prazer e o fervor de adorar a Deus. Né? O prazer e o fervor de servir a Deus. É uma verdadeira maldição a gente tentar enganar a Deus. É uma verdadeira maldição a gente viver dia após dia sem reconhecer o poder dele e o grande amor que ele tem por nossas vidas. Malaquias 2, versos 5 e 6 diz assim: minha aliança com ele foi de vida e de paz. Ambas lhe dei eu para que me temesse. Com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz, em retidão, e da iniquidade apartou a muitos. Esse texto vem mostrar que uma pessoa, ou talvez uma nação, agradaram a Deus, responderam de acordo com o que Deus estava lhe dando. Aqui é um retrato claro de que a gente pode agradar a Deus com a nossa própria vida. Malaquias vem mostrando que nós somos mensageiros de Deus, assim como ele é. Dizendo assim para vocês que Malaquias significa mensageiro de Deus. Alguns até acham que pode não ser um nome Malaquias, mas pode ser o título do que ele fazia. Ele era mensageiro de Deus. E nós também somos. Com a nossa vida de gratidão, de serviço, de adoração, a gente pode, como diz aqui esse texto, apartar muitos da iniquidade. Então, quando a gente pensa que oferecer a Deus o nosso melhor não é porque Ele precisa, mas porque Ele espera isso por tudo que Ele já nos deu, a gente vai conseguir até contagiar pessoas, né? Envolver pessoas nesse tipo de vida. Se você não tiver nenhum motivo para agradecer a Deus hoje, faça-o simplesmente por causa da sua grandeza, da sua soberania, com temor e tremor. Porque é claro que quando a gente não reconhece Deus em nossa vida, em cada coisa que acontece, em pessoas que Ele coloca para ajudar, como verdadeiros anjos, a gente também cai nessa vida de ingratidão que o desagrada. Malaquias 2,10 diz assim, não temos nós o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Aqui Malaquias começa a falar sobre infidelidade, deslealdade. E esse texto mostra um pouquinho também sobre como é importante a gente valorizar o nosso próximo, valorizar nosso semelhante. A Bíblia deixa muito claro que o respeito mútuo do ser humano deve ser algo assim que norteie nossos passos, norteie nossas palavras, norteie nossas ações. Esse texto apresenta a deslealdade como abominação ao Senhor. E ele declara não aceitar cultos de hipócritas. Então, se uma pessoa judia de uma outra pessoa, como depois vai adorar a Deus? Se uma pessoa despreza uma outra pessoa, como depois vai adorar, vai servir, vai louvar a Deus? Então, Malaquias vai mostrando essa característica de Deus, né? Mostrando que Ele não se agrada com deslealdade
humana entre humanos e a falta de respeito. Malaquias 2:13. Ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem a aceita com prazer da vossa mão. Então a pessoa que é hipócrita, ela acha que por muito chorar, por muito gritar, por muito até raspar o rosto em chão, ela vai estar recebendo o ouvido de Deus, né? A resposta de Deus. Mas a Bíblia deixa claro que Deus examina o nosso coração. Ele olha dentro de nós, como que a gente está em relação a tudo que Ele manda na Bíblia. É claro que Deus não aceita a oferta de quem está tentando enganá-lo. A gente tem que ser inteligente e saber que Deus não se engana. Não tem como a gente enganá-lo. O que vai acontecer é que se tentarmos enganar a Deus, a gente vai cair na maldição que ele garante na Bíblia, mostrando que a gente não vamos conseguir enganá-lo. Ai Deus, mas eu estou clamando e nada acontece. Como anda a sua vida diante de todas as outras coisas que Deus manda. E por fim, Malaquias, versos 15 e 16. Não fez o Senhor mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio e também aquele que cobre de violência suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Aqui ele já especifica sobre a infidelidade matrimonial. E eu vou ler um texto para vocês que diz assim: eles haviam violado o pacto matrimonial do qual o próprio Senhor fora testemunha. Sua perversidade estava em abandonar suas esposas idosas, que os ajudaram durante toda a vida para se casarem com mulheres estrangeiras mais jovens. O grande problema dessa prática é que, além de ser cruel e injusta, ele colocava em risco a fidelidade espiritual das gerações futuras, uma vez que os filhos seriam educados por mães pagãs. Diante disso, o Senhor ameaça eliminar do meio do seu povo todos os que estivessem envolvidos nessa prática perversa. Então Deus vai deixando bem claro que essa perversidade, que significa abandonar a pessoa de toda a sua vida para pegar alguém mais jovem, é algo que Deus condena, sim. Ele condena, não é porque eu sou infeliz agora, depois de 30, 40 anos de casado, e vou pegar uma novinha para começar tudo de novo. Quem disse que alguém tem esse direito? Depois de uma vida de lutas, de uma vida de conquistas, algumas vitórias e algumas derrotas também. Não podemos permitir que a rotina invada e desfoque nosso relacionamento com Deus. Quando a gente se relaciona próximo de Deus, Malaquias nos diz que a gente tem clareza sobre respeito, sobre lealdade e sobre adoração. É importante que Deus conviva conosco como Ele quer, porque Ele quer, com prazer e fervor. É necessário também que a gente chegue diante de Deus com um coração sincero, cheio de alegria, cheio de gratidão. Se você não lembrar de nenhum motivo, faça-o porque Ele é o único digno. Ele é Deus e nos ama. Seu amor por nós tem sido demonstrado a cada instante e em cada detalhe, por meio de sustentação, de preservação, de proteção. E a gente precisa reconhecer isso. Servir a Deus já é uma recompensa por tudo que Ele tem nos dado. Amém?